Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, amigos do podcast Outra Visão. Tudo bem com você? Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 127, com o William Bertotti, gravado já na nova versão do podcast Outra Visão em vídeo. O William Bertotti é piloto de avião, instrutor de voo e mora nos Estados Unidos. Gaúcho, natural de Caxias do Sul, há mais de 10 anos ele se mudou de Caxias do Sul para Nova York, aonde ele vive. Atualmente, o Bertotti voa em aviões de carga. Ele voa no Cessna Grand Caravan, em diferentes estados americanos, fazendo entrega de cargas. Nessa entrevista, no episódio 127, o Bertotti falou com a gente direto de uma pequena cidade no norte do Texas, ali mais ou menos na região de Dallas, mas um pouco mais ao norte. Ele contou sobre a vivência nessa região, contou como é que é a sua rotina como piloto de avião de carga, lembrando que ele voou o Cessna Caravan, e também ele contou nessa ótima entrevista sobre a última temporada de inverno, que ele voou em Michigan, na região do Lago Michigan, Wisconsin, Michigan. E aí ele conta como é que é o desafio de voar no inverno rigoroso, temperaturas extremas, muito frio e um grande desafio para um piloto, sobretudo de uma aeronave pequena. O legal desse episódio 127 é que já trago na nova versão em vídeo do podcast Outra Visão. Então, ao longo da entrevista, você vai poder acompanhar imagens do nosso entrevistado em voo e várias postagens que ele fez em suas redes sociais. A ideia, exatamente nesse novo formato do podcast Outra Visão, agora em vídeo, é poder mesclar tanto o depoimento do entrevistado quanto imagens produzidas pelo próprio entrevistado. No caso do Bertotti, que ele tem um Instagram repleto de fotos e vídeos, você vai poder acompanhar essas imagens aqui nesse episódio. E também quero reforçar o seguinte: o Bertotti já é a segunda vez que ele participa aqui no podcast Outra Visão. A primeira participação dele foi em 2021, no episódio 59, que ele exatamente conta dessa mudança do Brasil para os Estados Unidos e toda a preparação que ele fez para poder seguir a carreira como piloto. O Bertotti, lá em Nova York, ele foi motorista de táxi, trabalhou em hotel, construção civil, e com esses trabalhos ele conseguiu viabilizar o curso dele de piloto e hoje ele se dedica praticamente apenas à aviação. Também quero convidar a todos para se inscrever aqui no canal, curtir este episódio, assistir e curtir também os outros episódios, tá bom? Ajuda demais a sua inscrição aqui no canal. Também fica aberto o espaço para comentários, dúvidas, sugestões. Escreva para a gente, ok? Então, fique agora com o episódio 127 com o William Bertotti. Tchau! Alô, William Bertotti! Tudo bem com você, Bertotti? Paulão, como é que tá? Tudo bem, tia? Prazer estar de novo contigo aqui, depois de faz um ano, um pouquinho mais de um ano, né, que a gente conversou pela primeira vez. Prazer, cara, fico muito feliz de ter me convidado de novo para conversar aí, né, com o pessoal, com os teus seguidores, o pessoal que gosta do podcast Outra Visão, cara, e fico muito feliz, muito lisonjeado. É isso aí, Bertotti. Eu que agradeço. E agora na versão para o YouTube, né, pessoal? Vocês estão vendo o Bertotti aí, ó. Eu já vou perguntar de qual cidade ele está falando, mas como o Bertotti já adiantou, o William Bertotti já participou aqui do podcast Outra Visão. O Bertotti foi no ano de 2021, em abril de 2021, meu amigo. Já faz mais de 2 anos. O tempo literalmente voa. E você voa com o tempo, né, Bertotti? Porque você nesse tempo aí, desses últimos 2 anos e meio aí, eu sei que você voou muito. Mas, Bertotti, queria aqui continuar com a abertura, que é o seguinte: seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo, mais uma vez, uma conversa bem descontraída. E você, eu sei,
prestigia sempre aqui o podcast, tanto participando das entrevistas, como curtindo e comentando lá as postagens e os episódios. Muito obrigado. Agora é a pergunta. Eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 23 de setembro de 2023, que aqui no Brasil, início da primavera. E aí, onde você está? Início do outono, Bertotti? Isso, início do outono. Eu estou aqui numa cidade, uma town, né, uma pequena, minúscula cidade chamada Chillicothe, né, uma cidade que fica no norte do Texas, perto, tá mais perto digamos assim, de Oklahoma, né, do estado de Oklahoma, do que do sul do Texas e Dallas e tudo mais, né, uma pequena cidade, né, uma cidade aqui onde algumas 150, 130 anos era povoada por indígenas, né, dos indígenas americanos, né. Então é muito interessante. É um museu a céu aberto, né? Um lugar assim que para gente que vem do Brasil, eu especialmente, Paulo, eu sou um cara que eu gosto muito de western, né, de faroeste americano. Então quando eu me dei de cara com essa cidade, né, eu Aham. achei, nossa, isso aqui é um museu a céu aberto, né? É trens antigos, é carro antigo, é coisa assim. Então cada dia eu descubro uma coisa nova aqui, uma coisa assim que me deixa assim apavorado, como eu nunca tinha visto isso ainda. Eu fico louco, fico bem feliz de estar aqui também, né? Mas é minúsculo assim. É super pequeno. Ô, Bertotti, e você que viveu muito tempo em Nova York, né, em New York City, como é que é essa mudança assim de um centro urbano tão agitado como é Nova York, New York City, e de repente está aí no interior do Texas? Olha, eu ainda moro em Nova York, né? Na verdade, Paulo, eu sou o que se poderia chamar de um cigano da aviação, né? Eu já voei, tu me acompanha faz tempo, a gente é amigo faz tempo, então, sabe, eu já voei em Alasca, Uhum. já voei em Texas, Michigan, Nova York, Flórida, eu devo ter acho que 35, 40 estados aqui da federação, Uau. mas o lugar que eu gosto, né? Eu gosto de Nova York. A cidade de Nova York, eu moro em Nova York ainda, né? Então é uma cidade que me acolheu, né? É uma cidade assim pelo fruto do meu trabalho, por Deus também, né? Eu consegui minhas licenças e tudo mais, né? Então eu considero Nova York a minha casa, né? O lugar onde eu me sinto bem. É uma diferença gigantesca, brutal, né? Nova York, tu conhece, é uma cidade onde tudo que tu quiser, qualquer comida que tu quiser, tu vai ter, qualquer lugar que tu quiser. As pessoas dizem Nova York, se não existe em Nova York é porque não existe. Se não encontrar em Nova York é porque não existe, né? Então, é como eu falei, eu sou como se fosse um cigano da aviação, eu vou por tudo, né? Já tive por Flórida, já tive Alasca, Texas, Michigan, no clima seco, no clima frio do Michigan, que tu conhece muito bem, Grand Rapids, né? Isso. Então, eu estou aqui, mas eu considero Nova York uma cidade que proporcionou eu estar voando hoje, né? Isso. Inclusive, aqui já compartilhando com a audiência, que no episódio 59, na primeira participação do Bertotti aqui no podcast, ele contou sobre essa vivência dele em New York City. Inclusive, né, Bertotti, antes de você de fato seguir a carreira de piloto aí nos Estados Unidos, você trabalhou como taxista, né, Yellow Cab, né, trabalhou em hotel, fez muito trampo para pagar o curso, né, de piloto e aí seguir a sua carreira que você está voando aí por toda a América, né? América do Norte. Mas, Bertotti, eu quero saber o seguinte: o que você pode contar o motivo que você está agora, então, aí no Texas? Como é que você foi parar aí nessas andanças aí pelos Estados Unidos? Olha, eu trabalho numa companhia que voa caravans, né? Eles têm contrato com a UPS, né? Que é uma empresa de carga, é a maior empresa de carga do mundo, né? Inclusive maior que a FedEx também. Eu já trabalhei para a FedEx, hoje eu trabalho para o concorrente da FedEx, né? É uma parte 135 da aviação aqui, então a gente voa Caravan, né? É o mesmo avião que eu estava voando antes, o Cessna Caravan, um avião que eu sempre digo que esse avião, quando pararem de produzir esse avião, vai ser um avião que a gente vai pensar assim, nossa, eu voei o Caravan, sabe? E alguns aviões marcam, sabe?
E eu acho que o Caravan é um tipo do avião que futuramente, quando pararem de produzir, é um avião que as pessoas vão falar, nossa, é um avião que eu tenho orgulho de ter voado esse avião. Como foi outros, houveram outros aviões também em Uhum, a jato, ou como o próprio 747, quando já foi parar de produzir. O último foi entregue esses dias aqui, né? Então uhum, é o tipo de um avião que, quando parar de produzir, como foi o DC-3, o DC-4 e tudo mais, né? O Electra, as pessoas vão olhar e, nossa, aquele avião eu voei esse avião com orgulho, né? O Caravan, tem o Grand Caravan, tem o Caravan, né? Tem o Caravan C208, C208B, né? ah, São variações, né? Alguns o motor, digamos assim, por exemplo, o avião que eu vou seria de 675 cavalos, né? De potência, né? Então é um avião um pouco mais forte, né? Então existem variações, né? Do Cessna, né? uhum, Variações do motor, de próprio peso, né? De máximo peso de decolagem. O treinamento do Cessna, isso varia muito, parte 135, é diferencial da parte 121. Quando a gente fala parte 121, a gente já pensa em American Airlines, Delta Airlines, né, algumas aviações de carga também. 121 é um pouco diferente, né? Então, algumas empresas, eles trabalham muito perto com a FAA, né? Então, por exemplo, a última empresa que eu voei, anterior, né? O treinamento era Fly Safety, né? Então, tu era enviado para Fly Safety em Wichita, Kansas, lá no ninho da aviação da Cessna, né? São 10 dias de treinamento, volta para a empresa, mais 3 ou 4 voos, cheque, IOE. IOE é como se fosse um treinamento em rota, né? 2 semanas de IOE e depois disso tu vai voar, né? Então uhum, é um processo pouco mais demorado nessa companhia em questão. A uhum, companhia que eu estou voando agora, né? Foi um pouco mais rápido, né? Então foi uma semana de indoc, né? Que é conhecer a política da companhia, como trabalha a companhia e tudo mais, né? E 5 voos, mais ou menos 5 voos, e aham. cheque, e uma semana de IOE, né? E vai voar, E vai né? Então, voar. depende muito da companhia, né? Entendi. E é na cidade que você está hoje, é a cidade de onde estão partindo os voos que você está trabalhando, ou você está decolando de outra cidade? Então, a cidade que eu decolo fica mais ou menos umas 12 milhas daqui, mais ou menos 15 minutos daqui, mais ou menos Uhum, uns 15 minutos daqui, é uma cidade que se chama Vernon, que é outra cidade muito conhecida pelo gado, pela questão de criação de gado e tudo mais, né? Tanto que o uhum. símbolo da cidade seria como um boi, né? Com chifre e tudo mais, né? Então as cidades elas são bem raiz, né? Por isso que então eu saio dessa cidade, decolo dessa cidade, vou para Wichita Falls, que é a cidade que eu até coloquei no Instagram também, né? Uhum. Algumas fotos de Wichita Falls. De Wichita Falls eu vou direto para o DFW, né? Que é o Dallas Fort Worth, na cidade de Dallas, né? E aí a brincadeira acontece, né? Fort Worth, Dallas é o segundo maior, né, e mais movimentado aeroporto dos Estados Unidos, né? Eu acho que deve estar entre o segundo e a terceiro do mundo, Sim, né? sim, Então sim. Que é é um é um espaço. hub muito importante da American Airlines, né? Eu já passei por lá algumas vezes, Bertotti, mas como passageiro, né? Olha, Paulão, é uma surpresa para mim. Eu já vou em vários espaços aéreos. Esse espaço aéreo, eu nunca tive oportunidade de voar em espaço aéreo Bravo do Dallas Fort Worth, mas ele é bem movimentado, mas é muito organizado, né? Então, quando tu olhar, às vezes tu pode olhar no Flight Radar, né, os aviões pousando em Dallas Fort Worth, ou outros, Dallas, o aeroporto de até Atlanta, né? Atlanta, Nova York. Então a gente vê aquela quantidade gigantesca de aviões pousando em Dallas, por exemplo, né? Mas é organizado, é muito organizado, né? É muito mais, na minha opinião, é muito mais fácil do que eu pensei que ia ser, Olha né? só. Procedimentos que a gente usa Departure Procedure, e na chegada já Stars, né? Então a gente usa Stars para chegar,
qualquer voo que chega é Star e Departure Procedure na saída. Então é um aeroporto assim, me surpreendeu, né? Na minha visão iria ser bem mais complicado, mas é um aeroporto que me surpreendeu, né? Pela organização, então não foi uma grata surpresa, né? Uma grande experiência voar no espaço aéreo, tipo como o Dallas, né? Dallas Fort Worth. Uau! E você também, Bertotti, tem a experiência de voar na região de Nova York, né? De New York City, todo ali, New Jersey. Então, assim, você também já tem uma bagagem aí de uma área aí também bem movimentada, né? É interessante a gente, até o dia que tu vier, tu e a tua família vierem para cá, quem sabe a gente vai fazer um voozinho e aí a Meu gente vai visto ver. saiu agora recente, viu? Renovei Para- meu visto, Bertotti. Olha Parabéns, só, parabéns. já, Pô, já agora renovei a da Clarinha também. Vamos ver, em breve vou vamos aparecer aí. chegar aqui. Mas, Inclusive, abrindo parênteses aqui, ah, alguns amigos meus vieram para cá e eu tive a oportunidade de voar com uma pessoa só, amigo. Geralmente eu nunca estou em Nova York agora. Eu sou um cigano imagino. da aviação, estou sempre voando em algum É, lugar, felizmente, né? Então, exato. geralmente, se não voa comigo, voa com algum amigo. Então, é engraçado, é interessante a gente ver como se comporta o controlador também, o controlador de voo em Nova York, e do norte, no caso, o nordeste dos Estados Unidos, e no sul, Aham. Texas, Nova York é pai, pum, né? Entendeu? Say again, quando tu falar say again, é interessante o piloto privado, o comercial que está ouvindo, existe aquela do say again, fala de novo, pode repetir. Se eu não entendi o que o Uhum. controlador falou, fala de novo, pode me repetir. Em Nova York eles repetem, mas tu já vê, já nota que o tom de voz, quando ele repetir, vai ser um pouco diferente, Ah, especialmente na área Kennedy, LaGuardia, porque a gente tem que pensar. Eu fiz muito voo já saindo de Long Island ou saindo de Jersey e fazendo aquela rota do comandante Sully, né? sim, Que sim. tu sobe, tu passa pelo Estado da Liberdade, à direita da Estado da Liberdade, sobe toda Manhattan até a ponte George Washington, né, George Washington Bridge, faz um U-turn, volta, 2, 3 voltas ao redor do Estado da Liberdade, e aí tu retorna para o aeroporto, né? Esse é o O, voo que eu quero fazer, hein, Bertotti? Esse. a pessoa que voa contigo, Paulão, É, é, ela fica doida, porque de um lado tu vai ver Manhattan, então tu vai ver tudo que tu veio para ver durante o dia, tu vai ver um jogo lá no Madison Square Garden, ou tu vai ver o Central Park, aham. ou no caso agora a Freedom Tower, então tudo tu vê muito de perto, né? De pertinho. Quando eu falo de perto, é de perto, né? É muito perto. Isso, então é um espaço aéreo muito legal, e também é surpreendente, porque apesar do espaço aéreo ser bastante pesado em Nova York, né, esse trecho dessa, da cidade que a gente faz, em cima do Hudson, não é tão complicado como a gente pensa. Né? Então as pessoas pensam, nossa, vai ter muito avião, tem muito helicóptero, surpreendentemente, tem mais helicóptero do que avião, né, naquela área. Mas é muito interessante. A próxima vez que vocês vierem para Nova York, né, me avisa, vou fazer de tudo para estar lá e Sim, mas vamos fazer assim. se você não estiver, Bertotti, você vai indicar que eu vou querer fazer esse voo aí, com certeza, mas com certeza. Claro que numa época do ano que seja favorável, né, para um voo, dentro das condições, né, todas perfeitas para um voo panorâmico, né, que é o caso. Ô Bertotti, eu tenho uma dúvida se o pessoal te chama aí de Bill Bertotti, ou o seu William virou Bill ou não? Como é que é? Geralmente as pessoas me chamam de Will Ah, aqui. de Will, ah, perfeito. Eles perguntam como é que tu gosta de ser chamado, né? Pode me chamar de Will. Eu acho que Bill já é. Daqui uns 10 anos, mais ou menos, pode começar a me chamar de Bill. E Billy é 10 anos de idade, né? Ah, Will já é tá. um pouco mais velho, né? Agora, Aham. Bill, eu já me sinto lá 50, 55 anos, e aí, Ah, o Bill está em entendi. casa. O Bill É mais saiu. sênior. Quando é Bill é mais sênior, Eu assim. já sinto, quando fala Bill, já tá nos seus 50, alguma coisa, né? É, Will porque é um pouquinho, né? é, Um pouco porque, ó, mais. dá uma sonoridade legal. Bill Bertotti, né? Assim, Tem. Mister Bill Geralmente, Bertotti. quem me conhece da aviação, geralmente não, é o Bertotti, me chama de Bertotti, é. Bertotti no Brasil, né? Que é o Pelo apelido, sobrenome né? e sobrenome italiano.
família do Rio Grande do Sul, né? Bertotti, quero saber o seguinte: como um gaúcho gaúcho de Caxias do Sul degusta, observa o churrasco aí no Texas? Como é que é essa? É bom mesmo ou você está ensinando eles a fazer churrasco? Tem muita similaridade, eu acho. O próprio churrasco daqui, o próprio texano, ele tem muita similaridade com o que é quando a gente pensa no gaúcho, que gaúcho existe vários tipos de gaúcho. Lá, Porto Aham, Alegre é uma maneira, aham, as gírias, como eles se portam, Caxias é outra maneira, Uruguaiana é uma outra maneira. Então, a praia, né, o litoral gaúcho, verdade. o gaúcho tem são muitos tipos de gaúcho diferentes. No Texas, quando a gente pensa no gaúcho raiz da fronteira, tem muita similaridade com o texano daqui, né? Então, a Ah, maneira que ele se porta, são pessoas muito sérias, a comida, são pessoas muito simples, né? Também, a comida deles é simples, eu acho que o próprio barbecue deles é simples, né? Aqui do Texas, especialmente, tu já comeu o brisket, né? O brisket é minha favorito, né? Então, ela é assada, ela é cozinhada por algumas horas, né? O próprio brisket, né? Tem uma certa similaridade, cara, com o costelão 12 horas, que chama lá no Rio Grande do Sul, né? Sabe aquele costelão 12 horas, a fogo de nossa, cão, sei, coloca no aquilo, lá. aquilo é Tem uma uma certa maravilha. similaridade, né? Aham. E coisas que são muito antigas, a maneira que se portam, as roupas que usam também. Ah, Lógico, aqui o pessoal daqui, o fazendeiro, eles já usam uma camisa, geralmente a gente vê muito na rua, usa uma camisa xadrez, né? É como filme. Eles se portam assim, né? Então eles são assim, comida simples, né? Então tem bastante similaridade, eu acho, né? São pessoas que o cavalo aqui é muito importante. O símbolo, eu diria que o símbolo do Rio Grande do Sul é o cavalo, né? O cavalo crioulo, um dos símbolos do Rio Grande do Sul, né? E aqui também. Então aqui é o boi, é o touro, né? É um dos símbolos, né? Tanto que se tu andar ao redor de Dallas ou qualquer cidade do Texas, um dos símbolos que tu vai ver por tudo é o boi, né? Chifre grande, né? No próprio uhum. aeroporto de Dallas, tem uma estátua gigante, duas estátuas gigantes de touros e o cowboy laçando lá, É, gigante. Então são símbolos, né? aquilo dá uma O cultura. petróleo também, o petróleo é um grande responsável também pelas riquezas, né? Eu diria que assim, o gado, petróleo, eles produzem muito, eles têm muita plantação aqui também, né? Então é um estado, eu diria, acho que é o segundo maior estado dos Estados Unidos, eu acredito, o terceiro, o segundo, É, perto do Lago Michigan, né? uhum. São dificuldades diferentes, né? Então, o Lago Michigan, aquela parte é gelo, é formação de gelo, é gelo na asa do avião, de-icing, é anti-icing. Então, tem tudo isso, né? Que complica bastante a operação. Aqui no Texas também tem um problema também que são os temporais, né? Então É, tem muito temporal aqui e aqui é muito campo, então é campo aberto. Então muitos lugares não tem árvore, não tem pedra, não tem vegetação, então é só campo, né? uhum. Essa semana, inclusive, eu tive em Wichita, né, foi cancelada a operação. O DFW, né, o aeroporto de Dallas, fechou, né, por Olha, causa disso também, casas destelhadas. Então teve isso também, né? Quando a gente pensa em furacão, né? Oklahoma, o estado de Oklahoma sofre bastante, né? Com isso, né? E Oklahoma está aqui na esquina, está pertinho daqui também, né? E a temperatura, assim, o clima, 40 graus, né? Assim, calorão, né? Pega 40 graus, eu já peguei aqui 45 graus, 46 Uau, graus. nossa. Mas é engraçado que esses 45, 46 graus, muitas vezes não parece que tá essa temperatura de 45. A gente Uhum. sente, às vezes, com uma temperatura um pouco que está menos do que 45 graus, né? A sensação térmica, no caso, me parece que às vezes é menor, né? Tá. Então, é engraçado. Talvez seja questão de umidade, aqui não é tão úmido, é um pouco Uhum. menos úmido, mas realmente, né, entrando do avião, entrando no caravan com essa temperatura, fechado dentro do caravan, Uau, a coisa fica preta lá dentro, né? uau, O caravan que a gente opera em carga, ele não tem ar-condicionado, né?
Então ele é um avião que, lógico, na decolagem, na pista é calor, é quente. Na decolagem, depois que tu tá lá 2, Uhum, 3, 5, 10 mil pés, né? Aí a uhum, temperatura já começa a mudar, né? Aí já uhum, começa a esfriar um pouquinho, tu não sofre mais. O problema é no solo, né? Com aquele asfalto uhum, da rampa quente, né? A uhum. temperatura quente, fecha as portas, né? Mas afeta bastante, né? Afeta a performance do avião. Inclusive, a semana passada eu tive voando, decolei de Wichita Falls, com bastante carga, calor, né? Então, para subir, para colocar o bichinho lá em cima, lá não foi fácil, né? O avião ele estava com certa dificuldade para subir. A performance decai, né? A do motor, da própria asa e tudo mais, ela Uhum. começa a se deteriorar com o calor, né? É, então, isso afeta bastante, né? O frio já é um pouquinho diferente, o frio já é melhor, né? Ó. Para o avião, né? Enfim. Como que é a rotina de um piloto que voa, aí no caso nos Estados Unidos, fazendo o transporte aéreo da mercadoria que o pessoal compra, né, nas grandes redes varejistas? É isso, né? Tá certa a minha leitura, Bertotti? A operação que a gente faz, geralmente as pessoas têm uma rota única, né? Então, a minha rota é DFW, Wichita Falls, Inverno, né? Então, a gente decola cedo, 6h30 da manhã, mais ou menos 6h30 da manhã. A gente vai para esses dois lugares, pouso final inverno, e no final da tarde, lá por 6h10, 6h30, mais ou menos, horário local, eu decolo e faço, então, a rota contrária. E passo a noite, então, faço um noturno, faço um pouso noturno no aeroporto de Dallas e passo a noite em Dallas, né? Então, essa mais ou menos é a rota. Ah, Inclusive tem uns vídeos super legais, né, da sua aproximação noturna em Dallas, chegando. tem no Instagram, a gente coloca, né? Gosto de colocar bastante, até pelo fato, né, do podcast, por enquanto, por questão de tempo, meu tempo está bem escasso, né? Tu sabe, às vezes a gente tem um pouco tempo escasso e daí a gente chega em casa, quer descansar, quer dormir, então acaba passando para frente, o mês que vem, o mês que vem. Mas o Instagram é muito mais fácil, né? Então a gente consegue colocar imagens e vídeos e, né, tanto o meu como da Branca também, né? A Branca tá Isso. viaja com a gente, né? Avisar Então, aqui, ó, pessoal que é o seguinte, o Bertotti, ele também tem um podcast que é o Pilot Nation. E o Pilot Nation, ele tem a versão podcast, tem o Instagram que o Bertotti citou, que você pode acompanhar o dia a dia, mas lá no podcast, que no momento, né, Bertotti, não está gravando novos episódios, mas tem vários episódios gravados e ele dá informações sobre instrução de voo, várias dicas aeronáuticas, assim, além de entrevistas com pessoas super legais na área da aviação. Inclusive, eu já fui o entrevistado, né, Bertoldi? Você sabe que foi o único podcast que eu mesmo participei? Eu fui entrevistado do Bertotti. Eu vou deixar o link aqui depois para o pessoal que tiver curiosidade. não, Mas e sabe que o Paulão também tem uma história na aviação também. O Paulão, ele tem. também. O teu vô também foi um dos fundadores do Aeroclube de Campinas, né? De Campinas, exatamente, exatamente. Meu avô é o sangue do meu avô aí que também corre aviação, e aí a família toda a gente é apaixonado com aviação. Bertotti, antes de te perguntar da sua cachorra, a Branca, que é um caso à parte, que aqui eu vou abrir um bloco aqui para você falar dela. Eu quero que você me conte. Então, você tá tendo essa vivência agora aí no Texas, calorão, mas eu te acompanhei no último inverno aí nos Estados Unidos, né? No final do ano passado, início desse ano, você voou durante um bom tempo em Michigan, inclusive numa cidade onde eu morei, né? Que lá em Grand Rapids. Enfim, e lá em Michigan, o inverno é extremo, muita neve, né? A quantidade, além de ser frio, neva muito. Queria que você contasse como é que é essa experiência de voar na neve e tanto, né? Porque você fez, era voo todo dia, era sem parar nas condições extremas do. Então você está aí no Texas, 40 graus positivo, e chegou há 6 meses atrás a voar quase em 40 negativo, né? Como é que é, Bertotti? Paulo, é uma coisa assim, como tu bem falou, tu teve essa vivência na cidade, não só Grand Rapids, mas também Wisconsin, a gente saía também de Wisconsin também, e para complicar mais, a gente voava para a Upper Peninsula, então quem conhece
o Lago Michigan, né? Não só o Lago Michigan, tem vários lagos, a região dos lagos, no caso, né? Uhum. Sabe que aquela área ali, ela é bem, tanto para aviação, como é uma área que tiveram muitos naufrágios, né? Então, tiveram muitos naufrágios no lago, especialmente no Lago Michigan, né? Então, são regiões, assim, extremamente frias, né? Invernos são bem complicados para voar, mas a gente tem que voar, tem que ter alguém para voar. Então, Uhum. a gente voa. São, especialmente a Upper Peninsula, uma cidade o nome é Pellston, né? Que é conhecida como a Caixa de Gelo do Norte, né? Então, a empresa voava até o limite do Canadá, Sault Ste. Marie, né, que é na fronteira com o Canadá também. Então o inverno é bem complicado, sabe? A gente aprende muito, a gente usa tudo o que a gente aprende no piloto privado, no comercial, que a gente pensa às vezes que nunca mais vai usar, no Michigan a gente usa, sabe? A gente vê o gelo formando nas asas, em 10 segundos, 15 segundos, a gente já começa a ter gelo formando na asa. Então, é bem perigoso também. Não vou negar que é uma atividade de risco voar naquela área. Tanto que quem conhece de aviação, as pessoas que estão assistindo o podcast agora, quem conhece aviação, tem tem um serviço que se chama a PIREP, são reportes de piloto, pilot reports, são reportes que os pilotos voam, né? E nessa área do Lago Michigan é a área dos Estados Unidos onde mais existem PIREPs, reportes de piloto. Então tu vai reportar wind shear, que é tesoura de vento, a gente reporta gelo a tal altitude, boas condições, às vezes a gente reporta as boas condições também, Uhum. tem um Uhum. gap, tem uma parte visual entre 5 a 7 mil pés, então as pessoas já sabem de 5 a 7 mil pés não vão encontrar gelo, porque o gelo é umidade e temperatura negativa, né, de 0 a 10 graus é propício a gelo. Então a gente sabe que nessa área, nessa janela de 4 a 6, 4 a 7 mil pés, então a gente não, então a gente ajuda as Uhum. pessoas, os pilotos vão passando a informação. Então é uma área que mais tem PIREPs nos Estados Unidos. Então é muito complicado, é uma área muito complicada, Uau. né? É uma região de bastante vento, especialmente perto do lago, né? Às vezes o vento não está na pista, mas ele está 1.000 pés, 2.000 pés. Então a gente às vezes tem até wind shear a 2.000 pés, 1.000 pés, o que também é bem perigoso, né? Então a região do Michigan, Wisconsin, perto do lago Michigan, no inverno a gente sofre muito com frio, com gelo, neve, né? Uhum. No verão já são tempestades. Então é uma área bem complicada, né? E é interessante que muitas pessoas pensam que a neve é o principal inimigo, né, do voo, mas a neve é seca, né? Então a neve ela toca na asa e ela não gruda na asa, ela não cola na asa. O problema é uma coisa que aqui nos Estados Unidos é conhecida como freezing rain, né? Então a água, a precipitação, a chuva, né? Ela toca no avião e ela congela. Então isso é perigoso, né? Então isso aí cancela a operação, né? Então freezing rain é uma coisa E mais do que neve, né? não precisa estar a temperatura tão baixa, né? Pode ser assim, -2 já é o suficiente para gerar essa condição Já de. é suficiente. Com É, precipitação é suficiente, né? E é, tanto no próprio aeroporto como o avião, né? é. Congela a pista, congela a asa, e aí não tem muito o que fazer, né? Sair da condição. Eu tenho um primo que estava em Nova York nesse último Natal de 2022, né? Dia 24 ou 25 de dezembro, eu não sei. Eu sei que ficou em solo. O aeroporto fechou exatamente por essa condição climática aí. Acho que foi na noite de Natal mesmo que ele estava voltando para o Brasil e dormiu. Eu lembro dessa. Noite de Natal, depois eu Foi. vou te contar o que eu estava fazendo noite de Natal passado. Então já conta, ué, já conta, Bertotti. Pô, já que tu falou, a gente vai ter um espacinho depois para conversar sobre a minha companheira aqui de viagem aqui, Isso. a minha parceria de viagem aqui. E a gente passou o último Natal foi no Michigan, numa cidade, se eu não me engano, foi uma cidade que se chama Escanaba, né? Eu não sei se tu deve ter ouvido falar Escanaba, é no Não, Michigan. Scanaba eu não conheço, não, nem de É, nome assim, não.
do outro lado do lago, né? Uma cidadezinha, acho que foi Escanaba que eu tava, né? Então a Uhum. gente passou o Natal. É uma. Olha, Paulo, eu me considero um cara muito abençoado, sortudo. Eu acho que não é sorte, eu acho que é. Eu não sei, eu acho que é Deus, às vezes, que abençoa né, as coisas que eu faço, sabe? Porque os lugares onde eu consigo passar, onde eu consigo conhecer, e tu não vai ver muitos pilotos de avião viajando com um cachorro, com o seu cachorro, com uma cachorra, no caso, né? Então eu tenho essa felicidade de conseguir fazer isso, né? Às vezes a gente tem algum probleminha ou outro, né? Mas geralmente as pessoas gostam de bichinho, né? Então eu consigo viajar com ela. Ela conhece 8, 10 estados dos Estados Unidos. Hotel, ela conhece mais. Ela foi mais hotel do que muitas pessoas. Do que muita Então, gente, né? Ô, me ajudou Então, muito no Michigan. Me ajudou muito no Michigan. Se eu não tivesse ela no Michigan, talvez eu não tivesse ficado tanto tempo lá, porque tu ficar o inverno inteiro, tu abrir tua janela e tu olhar neve, neve, nevando e neve, é uma coisa bem complicada, né? Tua cabeça já... Não sei se eu aguentaria todo esse tempo lá. nossa, é puxado, né, Bertotti? Ainda só para fechar ainda de Michigan, eu queria saber o seguinte, dentro da aeronave, no cockpit, como é que é? Se não tem ar-condicionado, mas tem aquecedor? Como é que é essa Tem, proteção do frio, assim, para o piloto? tem aquecedor, sim. Tem aquecedor e é quente. Tem Então, que quanto a ter, né, isso, também, tem que ter, senão o cara não, tem que pilotava ter. de luva? Não, às vezes eu acabo sofrendo por não usar luva, por não gostar de luva. Muitas vezes eu uso. A luva às vezes atrapalha, né? Então, depende muito da operação, depende muito da companhia. A FedEx, quem é piloto feeder da FedEx, feeder eu digo aquela pessoa que transfere a carga dos aeroportos maiores para os aeroportos menores, né? Que o jato não vai pousar um A300 não vai pousar no interior, num avião, num aeroporto Isso. menor. Então a gente faz esse trabalho. Ah, então a gente não, na FedEx a gente não precisa colocar a mão na massa e ajudar, né, as pessoas, porque são várias pessoas da FedEx. É Tá. uma empresa muito boa, sabe? Uma empresa muito que dá muita condição para os funcionários. Então, às vezes a gente tem lá para descarregar 100 pounds, né? E três, quatro pessoas para descarregar, às vezes um pacote, né, de cartas, né? Então Uhum, eu nunca tive, não tenho muito que usar luva no inverno, então eu acabo não usando luva, uhum. né? Os pés já quase congelei, né? Já quase congelei. É mesmo. É, Isso é na neve, né? nesses voos aí no, em Michigan? E o Michigan, e especialmente, mais do que Michigan, foi em Wisconsin, Ah, né? No aeroporto de Milwaukee. Então, uhum. além de estar frio, venta muito, né? Ah, Então, a temperatura que tu sente, né? O real feel que chama, no Brasil não chama, chama diferente, a sensação térmica, ela uhum. diminui muito, né? Eu já cheguei a pegar temperaturas de menos 25, menos 27 em Escanaba. Então é muito frio, a sensação térmica às vezes é menor que isso, sabe? Às vezes a gente se pergunta o que eu estou fazendo aqui? O pessoal do Brasil comendo churrasquinho, galeto, lá na cidade, tomando caipirinha, e eu estou aqui nesse frio, passando inverno. Mas pelo menos eu não estou sozinho, estou com a minha jaguarinha aqui junto comigo, né? Ô Bertoldi, mais uma dúvida com relação a essa operação no inverno rigoroso. Qual que é o parâmetro assim que tem uma temperatura que não pode mais decolar, assim, a partir de menos X graus não pode mais decolar, ou isso não é isso que determina, são outros fatores? Não, determina também, fica em torno de mais ou menos uns menos 22 graus Celsius, mais ou menos isso aí já, dependendo da companhia também. Às vezes cada companhia adota uma política diferente, né? Mas acredito que mais ou menos uns 22 graus negativos já começa a cancelar, até pelo próprio avião também, né? Sim. Pelo próprio avião não. Agora, As por exemplo, pessoas... se fosse um jato, né, aí não teria problema nessa temperatura mais extrema. Não, já não teria tanto problema. No caso, o Caravan, né? É muito frio, a gente já não. Já tem que acionar o avião pelo GPU, né? Aqueles Uhum. carrinhos que a gente vê
no aeroporto, né? Então a gente já tem que acionar o avião por aquilo ali, né? Já não aciona pela própria bateria, então a gente já conecta, né, e aciona. Isso aconteceu muito, eu já tive muito acionamento pelo GPU em Wisconsin, né? E acredite ou não, ele é mais frio Do que do que próprio Grand Rapids, né? Aham. Eu já tive que acionar 5, 6, 7 vezes com o GPU, pela temperatura, é muito frio. É, Desculpa, e as mercadorias que estão embarcadas, a carga, elas ficam. Porque isso também influencia, né? Ela vai chegar congelada a carga, né? Dependendo. Como é que é esse cuidado com a carga numa aeronave geralmente, pequena? geralmente tem muito, eles transportam muito gelo seco, materiais com gelo seco, né? Eles transportam bastante também tecidos, né, da pele, né, órgãos, né, tecidos, não órgão, não coração, nada do tipo assim, Sim. Uhum. tecidos, isso aí eles já transportado bastante. Comida, né? Lagosta, então tem lagosta que vem do Alasca e é transportada também para o norte aqui, né? Para Upper Península, no caso, né? Então Uhum. isso aí não teria muito problema. Muita carta, muita correspondência da própria Amazon também. Então não tem comida, não existe muita coisa assim que vá afetar com o frio ali, né? Tá. Então só isso. E são trechos rápidos também, né? São Ah, trechos de uma hora e meia às vezes. tá, tá. Bertotti, agora eu quero compartilhar aqui com os ouvintes o seguinte: o Bertotti tem uma cachorra, a cachorrinha, a Branca, que acompanha ele por todas as andanças dele pelos Estados Unidos. Como ele disse, ele é um cigano da aviação e tem a sua cachorrinha, a Branquinha, acompanhando nessas andanças. Bertotti, conta um pouquinho da sua história em relação com a sua cachorrinha, desde quando você tem ela e das suas andanças com ela aí pelos Estados Unidos. Cara, ela mora comigo faz mais ou menos uns 8 anos aqui. Ela tá com a gente fazem mais ou menos uns 14 anos, Uau, né? uau! Ela é brasileira, né? Ela é brasileira. Ah, olha só! Ela veio de Caxias, né? Caxias do Sul, encontrei ela na rua, adotei ela e tempos depois acabei trazendo ela, né? Então ela veio para cá, ela viaja comigo, ela tá sempre viajando comigo, né? Então ela tem uma história muito bonita, muito interessante. Essa cachorra ela já levou tiro, né? Tiro de algumas pessoas, né? Levei no veterinário fazem acho uns 3, 4 meses. Ela teve um AVC. Essa cachorra teve um AVC. Aí eu levei ela no veterinário, foi encontrado vestígios de tiros, de balas, não sei o calibre que foi. Ah, então ela é uma cachorra que viaja bastante. Ela, assim, ela é uma companheira. E eu acho que ela tem sorte também, é uma cachorra que tem sorte. Porque não é todo cachorro que tem essa sorte de ser adotado e vem para cá e viaja, e hotel, sabe? A última vez que eu viajei com ela, chegando no Texas, a gente parou em frente a Graceland. A gente acampou em frente a Graceland, né? Eu sou um cara que gosto muito do Elvis, né? Sou um fã e fui várias vezes até a Graceland. Fui até onde ele nasceu, né? Se chama Tupelo, Mississippi. E ela tá sempre comigo, cara. E ela acompanha, ela é como se fosse uma copilota minha, meu. Que legal, Bertotti. Ô, É, Bertotti, é, você, por exemplo, você mora em Nova York, a sua casa, né, é Nova York. Então, agora você está essa temporada no Texas. Aí você vai para o Texas com a Branca de carro, você faz todo esse trecho de carro ou você vai de avião? Como é que é? Lá a gente viaja de carro, né? Eu gosto muito de viajar de carro, né? Eu gosto mesmo, não é nenhum sacrifício, né? Então, quanto mais longe a viagem, para mim, melhor. A última vez que eu vim de Nova York, essa última vez, então eu decidi acampar, né? Hum, Então, vou fazer um pouquinho diferente. Como estou saindo da cidade grande, né? Então, eu decidi, uhum, vou comprar uma barraca, um fogãozinho e vou acampar. Então, a gente veio acampando, a gente parou em 3 lugares, né? E uhum. geralmente eu faço assim, eu coloco ela no lado, no assento do passageiro, e a gente vem, né? A gente vem, paro a cada 3 horas, ela faz o business dela, ela faz as necessidades dela, né? Alimenta, uma aguinha e tudo mais, e é assim que a gente faz, né?
E Sem como é, dificuldade. e explica como é que, por exemplo, você sai de manhã, você está aí num hotel, numa cidade, ou enfim, numa hospedagem. Como é que você negocia essa hospedagem também da Branca? E, e quais aventuras aí você já passou aí com esse. Porque você é um piloto de avião, né? Você está voando, tem algum imprevisto, alguma situação fora do controle, né? E a cachorrinha está em outra cidade, enfim, como é que você gerencia isso, Bertotti? Olha, pela idade avançada dela, ela tá com mais ou menos uns 15 anos, então ela é uma cachorra que ela dorme a maior parte do dia. Ela levanta, eu levo ela passear, eu dou a comidinha dela, né? Ela vai e dorme, talvez ela durma o dia inteiro, não sei o que ela faz enquanto eu não tô, né? Mas geralmente eu tenho pessoas que me ajudam, né? Então, eu tenho muita sorte também, como eu te disse, né? Então, geralmente eu fico em algum hotel, quando eu vou para algum hotel, eu deixo ela, geralmente eu vou na parte da noite, eu deixo ela no hotel e retorno na manhã. Então, já retorno e já levo ela a Ah, passear e faço tudo isso. Então, uhum. geralmente eu tenho, geralmente dá tudo certo, né? Uma ou duas vezes acabou não dando certo por problemas problemas de atraso de voo, cancelamento de voo, a Hum. própria condição atmosférica também. Teve alguns dias atrás até, eu tive um problema, né? É a primeira vez, eu nunca tinha tido esse problema antes. Então eu tive um atraso em Dallas, no aeroporto de Dallas. E é engraçado te falar que Dallas é tão interessante como a gente tem o melhor tipo de pessoa e o pior tipo de pessoa na mesma cidade. Vou te dar esse exemplo aqui. Então eu deixei ela de manhã de tarde no hotel, eu fui voar, eu tive um imprevisto em Dallas, tive que permanecer em Dallas e então ela ficou no hotel. Então eu liguei pro hotel, né, e pedi se eles poderiam só levar ela até lá embaixo, voltar, né? Eu ia dar uma gorjeta, ia dar um tip, né, para eles, né? Aí eles não. Vou falar com o gerente, né? Então falaram com o gerente. Dali a pouco era 6, 7 da tarde, o gerente me liga e me diz que eu tenho que voltar agora para pegar ela, porque senão eles vão levar ela para um abrigo de cachorro. Então, aí eu digo, mas eu tenho que. Então, me dá um tempo, então, pelo menos, eu alugo um carro e vou para lá. Isso era 8 horas da noite, né? Eu teria que dirigir 3 horas, buscar ela, vou levar ela para um hotel, né, dar comida e deixar ela à noite, e voltar para Dallas, e voar às 5 horas da manhã, né? Então, nisso, eu tinha alugado uma casa alguns dias antes, né? E a pessoa que eu aluguei, uma senhora, quase 80 anos, nessa mesma hora, coincidência ou coisa de Deus, ela me ligou, me mandou uma mensagem, e ela me disse assim na mensagem: tu devia ter deixado a tua cachorrinha que eu cuidava dela. E ela não sabia do que tinha acontecido. Então tá, vamos ver, né? Eu vou pedir se ela pode fazer esse favor. Ela saiu da cidade onde eu tô agora, Uhum. ela dirigiu 20 minutos, ela tem 80 anos. E ela foi lá e buscou minha cachorra e trouxe para casa dela. Eu pedi para ela se ela poderia fazer esse favor. Ela buscou a cachorrinha e levou. Então eu tenho uma pessoa assim muito boa de um lado, na mesma cidade eu tenho uma pessoa que queria levar minha cachorra para um abrigo, né, abrigo de cachorro, sabe? Então é assim, isso foi alguns dias, né? É, Né? Então vamos registrar o nome dessa senhora de 80 anos que abençoou, né, o seu dia, né, com essa situação complicada, né, com a Branquinha. Como é que é o nome dela, Bertotti? o dela é a Bárbara. Ela, inclusive, ela tá aqui, ela tá do ladinho aqui, ela A tá Bárbara? e a gente sabe que não é todo mundo que dirige 20 minutos da noite. Ela recém me conhecia. Ela não me conhecia muito bem para fazer isso, sabe? Então, a gente tem que, às vezes, dar valor para essas pessoas, né? Para esse tipo de pessoa que faz essas boas ações, né? Muito boa Exatamente, ação, na Bertotti. verdade. Ah, e legal você relatar isso aqui e a gente documentar, né, e registrar esse fato tão especial, né, sim, difícil, mas com uma solução tão especial aí na sua vida, que é um piloto que voa aí pela América, tem uma cachorra que te acompanha, enfim,
tem as suas peculiaridades, né, as suas dificuldades, mas também tem muitas conquistas bacanas, né, Bertotti? Eu quero saber o seguinte: quais são os próximos voos? O que que você pode é, comunicar assim sobre o que você planeja para agora essa temporada que vai começar o outono e inverno aí? É, tem algum sonho na aviação? O que que você podia contar? Olha, eu gosto muito da aviação cargueira, né? Uma coisa, uma aviação que me atrai muito é a aviação cargueira. É, mas tá vindo coisa boa, né? Tá vindo coisa boa futuramente aí. é, vou falar para ti. Quem sabe numa terceira conversa da gente. Isso, Eu gosto muito exatamente. de aviação também de passageiro, né? Ah, então você tem Passageiro. vontade de seguir em linha aérea comercial, assim, de passageiro? Eu tenho vontade de seguir linha aérea também de passageiro. É, pelo fato de eu trabalhar com carga, isso me eu tenho essa tendência em continuar na aviação cargueira, né? Mas a aviação de passageiro também me atrai, né? Também eu gosto bastante, né? Então, só Deus, o futuro a Deus pertence, né? Exatamente, não. E pessoal, acompanhe o Bertotti lá no Instagram, que eu vou deixar aqui compartilhado aqui o link. Você vai ver esses voos e andanças, e é muito legal, porque o Bertotti compartilha imagens que só quem está ali no cockpit, ali no dia a dia, que tem aquele acesso assim de imagens. Então, quem gosta e quer conhecer mais um pouco dessa aviação nos Estados Unidos, desse dia a dia numa aeronave menor, né? Bertotti, eu vou caminhando para o final, mas ainda tem uma pergunta para te fazer o seguinte. Nessas suas andanças pelos Estados Unidos, eu sei que você também faz várias visitas em museus de aviação, em bases aéreas da Força Aérea Americana, lugares que você acaba tendo um acesso e que, por viajar muito, tanto de carro como aéreo, acaba sabendo de lugares que, assim, são tesouros para quem gosta de aviação. Queria que você contasse um pouquinho dessas andanças aí em museus e se você tem algum que você queira destacar, algum lugar que possa indicar aqui para a nossa audiência. Um museu que eu gostei muito de conhecer e não esperava conhecer um lugar assim é um museu que ele fica perto da cidade de Omaha, no Nebraska, né, que é um museu aéreo estratégico, aeroespacial lá em Nebraska, né. Ele é um museu que, para quem gosta de aviação de caça, né, aviação de avião de guerra, avião de caça, é um museu muito legal, muito legal. Outro museu, quem tiver oportunidade, assim, a gente tem museus espalhados. Um outro museu que eu gostei, talvez seja o maior museu dos Estados Unidos, é o Museu de Dayton, Dayton, Ohio, né, que é a cidade dos irmãos Wright, né, Wright Brothers. Não sei se chegou a conhecer essa. Não, não conheci, Bertotti. É um museu assim que é muito legal, né? O Museu de Dayton. Outro Ó, museu é em Washington, D.C., então eles têm um museu em Washington, D.C. E quem vai a Nova York, então as pessoas às vezes vão a Nova York e acham que não tem museu, pode ir no Intrepid, né, que é o Museu Aeroespacial em Nova York, e ele fica num porta-aviões em Nova York. Então esses são alguns dos museus. O de Omaha é bem legal. Eu gostei muito de Omaha porque eu não esperava. Talvez eu não esperasse encontrar um museu no meio de uma plantação de milho mas é um uhum. museu grande, cara. É um museu assim muito, Se- talvez 7, 8, 10 museus, eu não espalhados, né? Alguns uhum. museus estão em cidades pequenas e são muito bem cuidados, né? E geralmente eles têm assim uma seção do pessoal dos militares que lutaram na Segunda Guerra, né? Então eles têm isso também na Guerra da Coreia, na Guerra do Uhum. Vietnã, eles têm sessões preparadas para os veteranos, que são muito bem tratados aqui, né? É, não, Beleza. sem dúvida, legal demais as dicas. E só uma coisa ainda sobre Nova York. O aeroporto que você deu instrução de voo durante muito tempo, né, e fez sua formação, qual que era o aeroporto mesmo, Bertotti? Aeroporto de Morristown, que ele fica em New Jersey, mais ou menos uns 30 a 40 minutos de Manhattan. Né? Tá. Um aeroporto bom, um aeroporto que tem escolas de aviação, aeroporto legal, bacana, aeroporto classe Delta. Ó, então, é desse aeroporto que a gente vai decolar, hein, Bertotti? Esse aeroporto que vai colar. É desse daí. Eu vou chegar por outro, mas eu vou decolar nesse tour aí
Espero que na oportunidade que eu for, você esteja por lá. E como é que é? Você tem previsão de vir ao Brasil? Como é que tá a sua agenda aí ou tá em aberto? Pô, espero estar no Brasil por dezembro ou janeiro, né? Dezembro ou janeiro. A gente está tentando, talvez a gente vá fazer esse ano de novo, como a gente vem fazendo o almoço dos Uhum. amigos, né? São amigos da aviação, que a gente faz sempre costumeiramente a gente está fazendo na IACON, né? Na Escola de Aviação Congonhas, que é pertinho de Congonhas, no aeroporto de Congonhas, né? Do Bertô e da Fabi, né? E- Então a gente vai tentar fazer esse ano de novo. Não depende muito da agenda de cada um. A Fabi e o Bertô geralmente viajam, eles viajam bastante no final do ano, né? Uhum. E eu tô aqui também. Então a gente vai tentar fazer mais um ano, né? Então a gente não tem. São amigos que se juntam para fazer um churrasco e contar histórias e mentir um pouco também. O piloto também, o piloto tem que dar uma mentira também, que o piloto que E não você mente não colocar a mão existe, na né? massa lá no churrasco, né? Você coloca Tem a mão na massa lá. tem que ser, tem que ser. E a gente sempre gosta, né, também. Então vem amigos de fora, vem amigos de outros estados também para participar com a gente lá, né? Vamos ver se a próxima vez, a última vez tu não pôde Não ir, né? pude ir, não pude ir, Tava Bertotti. viajando, eu Foi acho, né? bem no comecinho foi em janeiro, né? Bem no comecinho do ano, eu tava chegando de uma viagem, ia para outra, era uma data que, enfim, Isso vamos é ver uma se data esse ano complicada, né? Uma data bem é, complicada às é que vezes. tava no meio de um para outro enfim, mas vamos tentar. O importante é a gente estar em contato e em breve a gente vai se encontrar pessoalmente. Bertotti, eu quero caminhando para o final, agradecendo muito a você pela confiança e por prestigiar mais uma vez o podcast Outra Visão. Muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar mais um pouco sobre a sua história, trajetória e experiências profissionais e pessoais aqui com os espectadores da Outra Visão. Também reforço a todos o convite para ouvir o episódio 59, gravado em abril de 2021 com o William Bertotti, o Will Bertotti, tá? Que está nas plataformas de Spotify. E para fechar, Bertotti, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem aqui para nossa audiência. Olha, o pessoal que assiste, que vai assistir esse episódio, né? Também o episódio 59. Tem um episódio também, como o Paulão falou, tem um no podcast, a Paranete tem um episódio entrevistando o Paulão, então a gente fez o contrário, né? Então, para o pessoal que está ouvindo aqui, que está assistindo, né? Agradecer vocês aí por estar prestigiando aí, estar assistindo com a gente aí. A gente tem um pouquinho de história de algumas coisas que a gente passou e a gente gosta sempre de passar isso para frente e compartilhar. É uma conversa, um bate-papo de amigos. Eu gostaria também de, especialmente para quem é piloto de avião, o PP, o PC, então tem muito piloto comercial no Brasil que fez as horas de voo, checou o comercial e está naquela de eu não sei o que eu faço, porque eu não arrumo trabalho, porque isso, porque aquilo. Olha, acredita no que tu está fazendo, tá? Investe nisso, procura. Se tu tiver que sair de São Paulo, da tua zona de conforto, do Rio Grande do Sul, se tu tiver que sair de Santa Catarina e voar no norte, voar na Amazônia, qualquer lugar que precisa de pilotos, sai da tua área de conforto, da tua zona de conforto, estuda e te prepara, que uma hora a tua hora chega, né? A tua oportunidade vai chegar. Como eu falei na primeira vez no primeiro podcast, eu tanto nos Estados Unidos eu trabalhei entregando pizza, limpando o chão, restaurante, construção civil, táxi, Uber, né, para começar, para finalmente conseguir trabalhar como piloto, né, trabalhar como piloto integralmente. Então eu sei, eu conheço muitas pessoas que trabalharam, pilotos de avião, comerciais que trabalharam como Uber e ainda estão trabalhando como Uber, né? E essa é a rotina. E aqui não é diferente. Muitas vezes, em muitos anos eu trabalhei como Uber. Só que aquela coisa, Paulo, eu nunca desisti, cara. Eu nunca fui dormir, eu nunca dormi, nunca fui para minha cama dormir uma noite sequer sem pensar nisso, sem pensar na aviação, em estar finalmente voando, estar no cockpit, estar decolando, sabe? Então o meu recado é para todo mundo, mas especialmente para esse pessoal, né, que está na aviação e está querendo o seu espaço. Não desista, né? Segue em frente, trabalha, faça seu contato, tenha bons morais, bons princípios, né?
sendo amigo das pessoas, fazendo a coisa certa, que a tua hora vai chegar, né? Chega para todo mundo, né? Eu sempre digo, né? O sol ele nasce para todo mundo, mas ele vai brilhar para algumas pessoas, né? Para aquelas pessoas que saem da sua zona de conforto, né? Eu saí daqui, Paulão, como eu falei, eu voei em Alasca, eu Uhum. voei em vários lugares que eu saí da minha zona de conforto, sabe? E para conseguir devagarinho que eu estou conseguindo, né? Então essa é a mensagem que eu deixo, né? E muito obrigado por ter me convidado de novo, né? E sabe que eu falo, né, cara? Sabe que se me deixar falando, esse podcast vai à noite, cara. É isso aí, Bertotti. Ó, muito obrigado. Foi sensacional. E ouvintes, espectadores, a ideia aqui do podcast Outra Visão é exatamente trazer a história e experiência das pessoas contadas por elas mesmas. E o Bertotti, nesses dois episódios, hoje, nesse, o 127 e lá no 59, é um conjunto de experiências e histórias de muita dedicação e trabalho e esforço pela uma paixão que é a dele de voar. Então, quando a gente vê a coisa muito pronta, assim, parece que é tudo muito simples, mas não é. Inclusive, ainda tem muito o que voar e o que fazer, né, Bertotti? Ah, tem muito chão, cara, tem Tá muito na chão. caminhada. Se é fácil, a gente não quer, né, cara? A gente não gosta de coisa fácil, né? Inclusive, se tu me deixar, eu gostaria de indicar para o pessoal também um podcast de um amigo meu, Claro. o Pilotcast. Eu não sei se tu conhece o Pilotcast. O Pilot Pilotcast é, é do, é do Agnaldo Silveira, o Jedi. Né? Sim, sim, sim. É legal porque ele produz, que ele gosta, geralmente eles falam de aviões de guerra, né? E ele faz esse podcast com os dois guri dele, com os dois filhos dele, né? Os dois filhos, acho que eles devem ter em torno aí de 7, 10 anos de idade, os filhos dele. Então eu gostaria de indicar para o pessoal que gosta de aviação de guerra, especialmente de aviação de guerra, o Pilotcast, né? Que é o do Agnaldo. Ah, vou trazer o Agnaldo aqui, inclusive. Boa dica, hein, Bertotti, também para trazer como entrevistado aqui. Bertotti, mais uma vez, muito obrigado. Um bom sábado, um bom final de semana, bom outono aí para você, porque aqui está começando a primavera. Tchau!